Olá, meus queridos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, ele que traz como título, como tema, Sistema Solar, tá certo? O Sistema Solar, ele é formado por uma estrela central, que é o nosso querido Sol, certo? E por milhares de corpos celestes que ficam presos a ele, atraídos por forças gravitacionais. Os corpos celestes, eles constituem todo e qualquer astro no espaço, certo? Ou seja, todo e qualquer astro no espaço é considerado um corpo celeste. Nós temos aqui como, por exemplo, dois corpos celestes, os planetas e as estrelas. Os planetas, eles são astros sem luz própria que giram em torno de uma estrela, como, por exemplo, o planeta Terra. Já as estrelas, elas são corpos celestes que emitem luz própria, certo? E um exemplo de estrela é justamente o nosso querido Sol. Os satélites naturais, eles são corpos celestes que giram em volta de um planeta e não têm luz própria. A Lua é um exemplo de satélite natural e ela é o satélite natural da nossa querida Terra. Os cometas, eles são corpos celestes formados por gelo e rocha que giram de forma irregular ao redor do Sol. Asteroides, cometa, meteoro, meteorito também são exemplos de corpos celestes. Os asteroides, eles são corpos rochosos, geralmente metálicos. Eles são detritos originados de colisões entre planetas, por exemplo. O cinturão de asteroide entre Marte e Júpiter. Os cometas, eles são geralmente formados por gases e gelos solidificados pelas baixas temperaturas do espaço. Quando se aproximam do Sol, eles passam a exibir uma longa e brilhante cauda, que vai surgir justamente em razão da evaporação da sua superfície quando ele está exposto à radiação solar. Então, como ele é formado por gases e gelo, está próximo a uma superfície muito quente como o Sol, ele acaba derretendo parte da sua superfície e se mostrando parecendo uma cauda gigante como essa aqui. Os meteoroides, eles são corpos rochosos ou metálicos de pequena dimensão que são originados da fragmentação de asteroides ou de cometas. Um meteoro, certo? Em relação ao meteoro ainda, quando um meteoroide adentra a atmosfera terrestre, ele passa a ser chamado de meteoro, tranquilo? Então, bora lá, meteoroide lá fora, certo? Da superfície terrestre, fora da atmosfera. Entrou na atmosfera, o mesmo meteoroide recebe o nome de meteoro. Esses meteoros, eles apresentam uma cauda brilhante e geralmente são chamados de estrelas cadentes. O meteorito, certo? Quando esses meteoros de tamanho relativamente grandes atravessam a atmosfera e chegam à superfície terrestre, ele vai ser chamado de meteorito. Só para recapitular para vocês. É meteoroide, certo? Fora da atmosfera terrestre. Entrou na atmosfera terrestre e recebe o nome de meteoro. Caiu na atmosfera terrestre, caiu no chão da Terra, é chamado de meteorito. Mas é o mesmo corpo celeste. Ele só vai receber nomes diferentes de acordo com a posição em que ele está. Em relação à classificação dos planetas, os planetas eles são classificados em planetas rochosos e planetas gasosos. Os planetas rochosos são aqueles planetas mais próximos do Sol. Planetas gasosos são aqueles planetas mais distantes do Sol, tá certo? Nós temos como planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, nessa mesma sequência. Então, imagine que o Sol está aqui, o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, o segundo mais próximo, Vênus, o terceiro mais próximo, Terra, o quarto mais próximo, Marte. Os planetas gasosos, eles são mais distantes do Sol, então eles têm mais gás do que rocha, tá? E na sequência nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os 8 planetas que fazem parte do sistema solar da Terra. Do sistema solar, certo? No qual a Terra faz parte, o qual é o nosso sistema solar. Os planetas rochosos, eles ficam mais próximos do Sol e eles possuem mais matéria sólida que gasosa, por isso recebem o nome de planetas rochosos. Já os planetas gasosos, eles são mais distantes do Sol e devido às baixas temperaturas, eles apresentavam mais matéria gasosa do que matéria sólida. Por isso receberam o nome de planetas gasosos. Em relação ao nosso querido universo, o universo ele é constituído de todo o espaço, certo? E é formado pelo conjunto de matéria, energia e radiação existentes.
A galáxia, certo? Ela é um aglomerado de estrelas, gás e poeira que são mantidos juntos por interação gravitacional. E a localização do nosso sistema solar, certo? Seria, nós estamos na galáxia Via Láctea, ela contém cerca de 200 bilhões de estrelas, possui um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz. Grandes corpos de gás que produzem luz e emitem radiação são chamados de estrelas, tá certo? Elas que nós admiramos tantos em noites mais escuras, né? O Sol, ele é a estrela mais próxima da Terra e a energia emitida por essa estrela é o que permite a existência de vida na Terra, tá certo? Então, se não fosse o Sol, se não fosse nosso planeta Terra, está na terceira posição mais próxima ao Sol, provavelmente não existiria vida no nosso planeta. Por quê? Se o planeta Terra fosse mais distante do Sol, nós não receberíamos tanta luz solar, então automaticamente a água estaria no estado sólido. Se o planeta Terra fosse mais próximo do Sol, nós receberíamos muita radiação solar e não teria água no estado líquido, teria água no estado gasoso, apenas vapor d'água, ou nem existiria água, certo? Então, justamente por isso, a posição que o planeta Terra está próximo ao Sol, na terceira posição, é perfeita para que haja vida na Terra. A luz do Sol demora 8 minutos e 30 segundos para atingir a superfície terrestre, entendeu? Para chegar aqui na Terra. Então, a luz que nós recebemos agora, nesse exato momento aqui, ela foi emitida pelo Sol há 8 minutos e meio atrás. Em relação à composição dessa estrela maravilhosa que é o Sol, ele tem mais de 90% de hidrogênio e o restante de gás hélio, tá certo? Na superfície do Sol, a temperatura é de cerca de 6.000 graus Celsius e no interior dele ele tem uma temperatura de cerca de 15 milhões de graus Celsius, então é bastante quente. Falaremos agora sobre a Lua que é o satélite natural da Terra, certo? A Lua ela é um corpo celeste rochoso, ela possui um formato aproximadamente esférico, bastante parecido com o formato da Terra. Ela realiza a órbita em volta da Terra, é por isso que ela é considerada o satélite natural da Terra, tá? Ela é envolvida em eventos naturais, como por exemplo o movimento das marés. Então, sem a Lua, certo? Sem a Lua estar girando ao redor da Terra, provavelmente não existiriam as marés. Ela não tem luz própria, então ela também acaba sendo iluminada pelo Sol. Assim como a Terra não tem luz própria, a Lua também não tem luz própria e ambas dependem justamente dessa luz do Sol. A Terra ela não é o único planeta que possui Lua, certo? Até esse ano, até o ano 2020, foram descobertas 190 luas. Planetas como Júpiter e Saturno, por exemplo, cada um possui mais de 60 luas, tá certo? Então é bastante satélite natural. A Terra tem apenas um. E em relação às fases da Lua, as fases da Lua, como exposto aqui na imagem para vocês, elas dependem justamente da posição em que a Lua está em relação ao Sol. Como a Lua não tem luz própria, ela depende da luz do Sol para poder ser iluminada, tá? Então, automaticamente, dependendo da posição em que ela está recebendo luz, ela vai apresentar uma fase diferente. Nós temos a Lua emergente, a Lua crescente, a Lua convexa crescente, a Lua cheia, a Lua disseminadora, a Lua minguante, a Lua bálsamica e a Lua nova. Nós trabalhamos geralmente em cima apenas de 4, né? A Lua crescente, a Lua minguante, a Lua nova e a Lua cheia, são as mais conhecidas. Mas tem bastante outras formas aqui de fases da Lua, tudo de acordo com a posição em que a Lua está recebendo a luz do Sol. E a Lua, ela acaba fazendo alguns movimentos, na verdade 3 movimentos. O movimento de revolução, o movimento de rotação e o movimento de translação. Bora lá. A Lua faz o movimento de revolução quando ela está dando a volta ao redor da Terra, tá certo? A Lua faz o movimento de rotação quando ela está girando em torno do seu próprio eixo. E a Lua faz o movimento de translação quando ela está dando a volta ao redor do Sol. Então, a Lua, que é o satélite natural da Terra, consegue realizar esses 3 movimentos. Revolução, quando ela está girando ao redor da Terra. Rotação, quando ela está girando em torno do seu próprio eixo. E translação, quando ela está girando ao redor do Sol. Lembrando que ela faz esses 3 movimentos ao mesmo tempo, tá certo? Bora lá. A Lua, por estar sempre em movimento, ela acaba realizando
O eclipse. Há dois tipos de eclipses na Lua, o eclipse solar e o eclipse lunar. E esses eclipses vão acontecer de acordo com a posição em que a Lua está, certo? Entre o Sol e a Terra. Por exemplo, aqui no eclipse solar nós temos a Terra entre o Sol, nós temos a Lua entre o Sol e a Terra, tá certo? Então no eclipse solar, a Lua fica no meio entre o Sol e a Terra. Já no eclipse lunar, nós temos a Terra entre o Sol e a Lua. No eclipse solar, a Lua ela vai ficar bem iluminada, certo? Dependendo do ponto vista da Terra, dependendo do ponto em que você esteja. Você consegue ver ela muito iluminada, porque ela está recebendo toda a radiação, toda a luz solar, certo? Você consegue vê-la na Terra. Já no eclipse lunar, você quase não vê, ela fica toda escurazinha ali, justamente porque ela não está recebendo a luz do Sol, porque a Terra está fazendo sombra na Lua. Quando a Lua faz sombra na Terra, e ela está entre o Sol e a Terra, nós temos o eclipse solar. Quando a Terra faz sombra na Lua e a Terra fica entre o Sol e a Lua, nós temos ali o eclipse lunar. Meus amores, nossa aula vai finalizar por aqui, tá ok? Se cuidem, tá certo? Estudem, um cheiro, estou à disposição para qualquer coisa. Tchau, tchau, até a próxima aula.